Se existe um Deus que deve ser venerado, idolatrado e adorado, se chama sua Pai de Espírito. Porque se você fizer isso todo dia, ele é tão puro e tão sublime que ele só vai refletir uma coisa: você mais melhorado no seu dia a dia. Ponto. O resto, negão. E eu repito, o resto de entidade maior, superior, são tudo servidor, como diz o Caveira. Mais uma vez nós estamos aqui, meu amigo, para trocar uma ideia. Graças a Deus. Sempre acentuando um princípio que eu trago. Eu apenas falo para instigar as pessoas a pensar por si mesmas. Tá. Claro. Escravo, para mim, é amarrar uma pedrinha, um pauzinho e ficar puxando. Coitado da pedra e do pau. Nossa. Entendeu, Nen? Sim. Tá na hora do povo começar a pensar pela sua própria cabeça. Seja Umbanda, Quimbanda, Candomblé, nação, o xamanismo, não interessa a religião. Vamos pensar não dói, não machuca. Oh, meu Deus. E se machuca, é sinal que não pensa. É sinal que a ignorância já tomou conta. É um câncer. Nossa. E a ignorância que é pior ainda. Que é a burrice. Que é aquela ignorância proposital. Maria vai com as outras, conveniência, essa coisa toda. Mas vamos lá, Ney. Vamos lá que eu estou bem calminho. Vamos lá. Zé, eu vou me focar um pouco, nas questões que enviaram pra gente pelo site, e eu quero, se o senhor puder, assim, porque tem várias, o senhor, eu sei que como o senhor é um espírito e trabalha às vezes até tão bem, entende tão bem dessas coisas, o senhor vai dando uma resposta profunda, mas para o senhor ficar mais assim... Não trabalho bem nada, eu só trabalho. O negócio de trabalhar tão bem, eu sei o que tá falando. Mas eu só trabalho. Sim. Mas pra gente ficar mesmo só no cerne da questão, pra gente já poder passar pra próxima. Vou começar aqui com o corpo, sobre a masturbação. O dispêndio de energia é prejudicial ao trabalho? Se sim, qual a principal energia que se perde? É ectoplasma? Como é que é isso? É muito interessante essa sua pergunta. E eu vou vir de novo, e tornando repetitivo, até chato, na resposta. Existem vários graus de consciência. Com anseios da mente e apelos do ego. Por mais que vocês da Terra podem dizer, um hindu se masturbou e um brasileiro está se masturbando, é a mesma coisa? Não. O ato sim. Mas o expressismo perante o energismo psíquico há de ter uma diferença. Por quê? Porque o ego se apega de um jeito, a consciência crama de uma forma e a mente anseia informações de maneiras e modos diferentes e distintos. Eu vou usar um ditado da Bíblia ou até mesmo do Evangelho. A cada um conforme as suas obras. Vocês podem se aliviar da mesma forma, se masturbando. Agora, o efeito no energismo da pessoa, no bioeletromagnetismo, vai ser o mesmo. Um dispêndio de energia desnecessária. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de comentar isso. Vai haver graduações nesse dispêndio desnecessário da masturbação. Como assim, Zé, desnecessário? Já que em outros videozinhos, não é assim que vocês falam? Isso. Você falou um pouquinho contrário. Não, eu não falei nada contrário. Eu apenas disse que necessidades fisiológicas devemos respeitar. Assim como fazer amor é uma necessidade, se não é uma necessidade, então não precisa ter carne e osso nessa terra.
Entendeu, Neguinho? Sim. Eu já sou mais direto. Esse negócio tá filosofando também tem horas que enche o saco. Sim. Mas, o que sucede e acontece? Uhum. Zé, se eu me masturbar para aliviar minhas tensões, equilibrar perante o que eu creio, acredito que se eu fizer, eu vou ter melhor pensamento, sentimento e emoções. Independente também de crer, mas isso pode me fazer bem ou me fazer mal. Tudo vai como você vai idealizar antes, durante e depois ao ar. Você vai pensar na vizinha? É uma senhora. Você vai ficar pensando em no quê? Em desgraça? Na vida alheia? Uhum. Uhum. Na mulher dos outros? No marido dos outros? Ou você vai simplesmente, em vez de masturbar o clítoris e o pênis, cuidar mais do seu corpo através de um processo que pode ser desde essas coisas que você falam de yoga, pilates, essas coisas aí. Uma boa corrida, natação, esporte. Nossa. Isso para mim também é a mesma coisa de que uma masturbação. A diferença é que é o corpo todo. Uhum. É que vocês aqui no Ocidente têm o gozo direcionado ao pênis e à vagina. Ponto. Enquanto o gozo, o êxtase é o corpo todo. Então parece que eu estou enrolando, mas não. Eu estou respeitando graus de consciência. Eu acho interessante o que mais tem a entidade média pontuando. É isso. Não, não é isso coisa nenhuma. Eu apenas estou falando que masturbação, como qualquer ato que despende a tua energia, tudo que vale é a intenção e a proporção, como você vai sustentar aquilo em você. Qual é o efeito que vai causar e te fazer? O que você está nutrindo? Pessoas, por exemplo, que não fazem amor, que não se masturbam. Tem muita gente que é muito mais poluída do que aquele que dá uma masturbação todo dia. Uhum. Então, muitas vezes, vocês se pegam mais do ato das coisas e esquecem da essência. É a mesma coisa pegar e mastigar a forma, rotar e dizer que é delicioso, mesmo que os dentes quebrem tudo. Esquecendo de comer o que está dentro dela, que é mais fofinho e cheio de nutrientes, que é o bolo. Vai fazer o quê? É o mundo da aparência, da forma, do modo. Agora, se falarmos em essência, que é o que eu vou começar a falar agora, a masturbação, tanto para o homem como para a mulher, no globo inteiro, mundialmente falando, é um desperdício de energia. Porque a grande maioria dos seres humanos em si vivem em ansiedade íntima e fazem da masturbação, mesmo que pense em florzinha, um ato apenas de alívio para o ego, para as ânsias da consciência e para os anseios da mente. Mas não tem o êxtase de materializar com um parceiro ou uma parceira, independente do sexo físico, um ato de amor. Tá claro, menino? Sim. Eu não dei rodeio, não, é para fazer pensar. Claro, Esse vinho, eu já lhe falei já várias vezes, é para mim vir para apontar o dedo e julgar as pessoas. Comigo não cola, não. Claro, claro. Então, você está dizendo se vai ser prejudicial ou não depende da intenção, dos pensamentos, da sintonia. Depende de como a pessoa se encontra psicologicamente falando. Mas aí vem aqueles espertalhões. Ah, mas é só o ato de se masturbar. Não. É a energia que você está despendendo ali. Olha lá. Eu nem estou botando nesse contexto espíritos te vampirizar. Eu estou falando até de você mesmo se auto-bocoitar perante o teu psiquismo. Tá certo. Será que você está relaxando o corpo ou você está dando corda para sua mente criar mais anseios para sua consciência e mais apegos do seu ego de certas viciações comportamentais? Quando você dá aquela unhazinha rapidinha antes de dormir, com os 5 dedos ou com a ponta do dedão?
Tem uma pessoa, seu Zé, que quer saber que... Tá mais claro ou não, Miriam? Ficou bom. Agradeço. Hum. Que quer saber que quando o encarnado pratica o ato de masturbação, o que ocorre com o seu corpo astral? Ou seja, às vezes a gente tem a ideia de que um chakra é mais ativado e os outros não é tanto. Como é que funciona isso com o corpo astral? Olha, Nino, é uma das discussões que eu já tive com o médium que eu me sirvo. Eu digo seríssimas, mas são discussões sadias. Ah. Em primeiro lugar, eu tenho médium, não tenho escravo. E esse médium, eu tenho ele como parceiro, que no mínimo é meu amigo, mas também não quer dizer que eu o ame. Eu respeito ele. Sim. É diferente. E esse médium tem esse processo de vocês aí, de psicoterapeuta, essas coisas. Não vem muito ao caso, mas só disse um pouquinho para poder entender onde eu quero chegar. Claro. E uma vez ele fez essa pergunta para mim. E eu falei para ele, vem cá, rapaz. Você só tem um chakra básico, esplênico? Ah, mas se masturbar, o fulano, o cicrano, é esses chakras que vai desarmonizar. Isso há anos atrás, uns 18, 19 anos atrás. Sim. Eu falei, não. No plano espiritual não existe essa historinha, não. Ah, porque desequilibrou um chakra só, não é todos. É tudo. Eu acho estranho quando esses terapeutas começam a falar isso aí, viu, irmão? É? Mas eu entendo também porque ou querem reter o conhecimento só para eles, então não estou citando nome, não estou ofendendo ninguém. Se ofender, fazer o quê? A cartola está até os pés. Ponto. Ou simplesmente não sabem, querem fazer firula, como diz Benedito, firular as coisas, vender livros, essa coisa toda. Nós entendemos que perante os impulsos psiônicos da energia psíquica, alguns chakras são mais ativados e desativados. Mas se pertence a um conjunto, que você pode separar, por exemplo, o corpo mental, o corpo astral, o corpo do pretérito, já diz, pertence a um conjunto que compõe outros chakras também. Se o teu dedão está com uma unha encravada, não é só o dedo que está doente. O corpo inteiro está machucado no dedo, correto? É. Não é assim para o físico? Sim. Então, por que não pode ser no plano espiritual ser mais sutil e mais abrangente, mais amplo? É que as pessoas deliram na maionese. Claro, nunca pensei assim. Realmente. Então, Zé, quando uma pessoa se masturba, olha só, qual é o sistema mais acelerado a não ser os processos das suprarrenais, que é o basicão, que a maioria fala aí? É o sistema límbico, inteligência emocional, que vai afetar o teu chakra solar, que vai ter uma rotatividade mais acelerada. Estou dando a explicação que eu dei para o seu Edson há uns 19 anos atrás. Isso vai fazer no quê? Correlacionando com o teu corpo astral. Ele vai sempre ficar com as suas partículas subatômicas moleculares, vamos dizer, mais aceleradas de uma forma a contundir, a te deixar, vamos dizer, em irritabilidade e insaciez, principalmente nas coisas que envolvem já não só o sexo, mas simplesmente o ganho, o gosto, o desejo, o querer, o prazer, o labor, o ímpeto do dia a dia. Olha o que faz a masturbação quando é um vício. Nossa. Então a pessoa cria uma espécie de código, como uma cognição. O ato está lá, ela está se masturbando, mas o corpo astral dela, ela está bombardeando com essa energia. Eu vou falar uma forma simbólica, espero que as pessoas me entendam. Simbólica, mas não é brinquedo. Seja homem ou mulher, ela está, como se diz na Terra, sugando. Para ficar uma palavra mais simples, eu tive que pensar um pouco. Sugando essa energia do chakra solar. Então fica acelerado. Aí vai dizer, Zé, mas depois eu fico aliviado, eu fico 3 dias, 4 dias bem. Mentira. Mentira. Geralmente as pessoas não se notam, mas elas ficam mais agressivas com as outras, mais impacientes. Só que olha como funciona. Pelo corpo astral ficar acelerado as suas moléculas e o chakra no corpo astral mais contraído e no corpo do pretérico mais dilatado, e assim correlacionando o sistema nervoso através dos dutos de energias meridianos
e assim todo o sistema nervoso central, vamos dizer que a pessoa fica com cargas de íons entre enzimas e coenzimas das células um pouco mais elevadas. Veja ela ficar ionizada, ela fica elétrica. Estou dando uma simbologia, mas não é brinquedo. Certo. Só que isso vai se centralizar muito mais no sistema límbico, na inteligência emocional. Por isso que a pessoa vai ter um senso de insaciez com a vida, independente da masturbação, por mais que ela seja um ato. Nossa. Você está entendendo, menino? Sim, isso abre até uma porta para a gente entender o próprio sexo como... Mas o sexo é um freio. E o sexo é uma terapia quando é feito com amor. Olha lá. Essa história de dizer que sexo é mental, sexo é o todo. É sentimento, emoção e pensamento. Você pode curar lacunas de vidas passadas, ou como diz André Luiz no livro Mensageiros da Luz, Missionários da Luz, e também no outro livro, Ação e Reação, Reflexo Condicionado, processos de conturbação de outras vidas, através do ato sexual, do feito de fazer amor com uma outra pessoa, que eu repito, não precisa ser de sexo diferente, mas precisa ser um parceiro ou uma parceira em si. Não uma bigamia total, uma baderna. Entende, menino? Então, o que o senhor falou sobre a palavra insaciável. Parece que então até no sexo, se a gente for sentir amor como se fosse doação, sem a necessidade daquilo, você fica nem é saciado, porque você não precisa daquilo para viver, mas faz por condição normal do ser humano encarnado. Daí não fica com apego. A sua última palavra explica tudo. O apego é o criminoso da história. Então aqui a pergunta: como se treina o desapego? Como se curar dos vícios do prazer? Todo ser humano que tem apego apenas no sexo é porque não se possui. Olha lá. O seu físico é barro, é carne, não se possui, não possui as suas sensações que aparentemente são deles e são, ou dele, como suas apenas. Nossa. Como já disse uma vez um diálogo aí, 217 ou 218, se eu não me engano. Olha. O número do diálogo. Eu mesmo não lembro. Para dar uma gozadinha tem que ver uma bunda grande, ou um seio pontado para frente. Ai. A mulher tem que ver o homem cabeludo, essa coisa tudo. Isso aí para mim é tudo forma. Okay. Por isso que as pessoas se preocupam em alisar só a beira das formas. E com carícia, não com carinho. Com afeição, não com afeto. Pensem no que eu estou falando. Então, Zé Pilintra das Almas não está aqui dando aula de sexologia. Nem de moral, nem de ética. Isso é óbvio. Claro. Vocês não falam tanto de... tá tudo aberto para todo mundo, conhecimento está nesses meios de comunicação de vocês, então procurem. E eu não estou desafiando ninguém não, negão, mas me julguem. Eu não estou aqui, olha, eu prefiro que não me agradem, não puxem meu saco, que eu não atuo, não tenho paciência, nunca tive, não vou ter. Vou reencarnar e reencarnar, se assim o macrocosmo permitir, para ter um pouquinho de paciência com puxa-saco e conveniente. Seja de que religião for, não me importa. Eu venho nessa egrégora do Zé Pilintra, a minha palavra não é lei, mas no mínimo, uma coisa que eu prezo, até para o respeito à Umbanda, que é o caso dessa egrégora que eu me faço hoje, não ser puxa-saco conveniente de ninguém. E também não ser o dono da verdade. Claro, claro. Então, Zé, ter um ato sexual com carinho, independente se não é minha esposa, se não é meu marido, é ruim? Não. Mas é interessante, as pessoas estudam no colégio, fazem faculdade, algumas. Infelizmente, hoje eu falo algumas, porque está meio a meio a coisa. Se criam em famílias maravilhosas, um certo grau de moral, de ética, ou no mínimo bom senso. E depois, quando uma entidade fala sobre sexo do jeito que eu estou falando, que eu não estou me defendendo, estranham. É mesmo? Falou de afeto, estranham. Falou de carinho, estranham. Tem que falar do quê, então? Vai lá, malandro, usar a tua mulher, tira a mulher pra pinico, aí eu sou Zé Pilintra, tá entendendo? Ou se não, vai lá, ô bonitona, pega 300 no baile, dança que tu é a melhor mulher do mundo. De mim, não. Aqui não, nego. Pode continuar aí, nego.
Então, seu Zé, a pergunta é: como é que se treina o desapego? Como se curar dos vícios do prazer? Treina-se qualquer tipo de desapego, qualquer tipo de carência, qualquer tipo de conveniência, por duas palavrinhas. Ah. Ama-se incondicionalmente. Bom. Nossa. O ser humano tem todas essas bagunças aí, porque eu já disse, nego. Vocês têm o costume de impor o amor incondicional ao outro. Você não tem que amar incondicional a nada nem a ninguém. O ser humano que realmente se ama a si mesmo, sem impor condição, a condição dele já se faz exposta no dia a dia como um homem de bem, como uma mulher de bem, que no mínimo respeita as pessoas com amar. Puro. Já não se preocupa com forma, se é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo, se é gay, se é lésbica, se é homem, se é mulher, se o Exu está de capa, está de garfo, está com ponteiro, se o caboclo joga festa, essas coisas todas. Mas se preocupa com a essência, porque se identifica com aquela essência de humano para humano. Enquanto isso não acontece, continue fazendo os rodeios que vocês gostam. É os apegos fazer o quê? Olha lá. Então, o amor incondicional é o objetivo, mas os passos para chegar até ele diariamente? O amor incondicional, o meu ponto de vista, por favor. Meu ponto de vista particular, que posso estar errado, o amor incondicional por si mesmo. Porque com essa historinha de dizer que é amor incondicional por Deus e todo mundo, vocês são o quê? Não são nada? Eita. Eu acho interessante, as pessoas saem em palestras falando que tem que amar incondicional Deus no mundo. Chega em casa, se desfaz da esposa, maltrata os filhos. Que condição é essa? Chuta o cachorro. Hipocrisia? É. Então, não ter condição para se amar a si mesmo ao ponto de começar a esquecer suas qualidades, deletar suas virtudes da sua cabeça e deixar fluir normalmente. E lembrar todo dia e pontuar num papelzinho os teus piores defeitos. Se preocupa com os teus defeitos. Quem se ama trabalha nos defeitos. Não precisa trabalhar nas suas qualidades, não. Quem é. Quem muito fala, nada faz. Mas fazer o quê, né? Essa terra, vocês não falam o que é do dualismo, então. A hipocrisia, infelizmente, é uma lei muito forte aqui. Por que vem o desânimo, a fraqueza, quando determinadas pessoas saem de perto? E o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Desânimo e a fraqueza. Depende do âmbito que você está levando o ângulo aí. Então, tem vários ângulos, né, César? Tem vários ângulos. Agora, se nós levar que é o que está tomando conta da sociedade, é a inteligência emocional. As afeições. O afeto puro vem do sentir-se por si mesmo de uma forma autêntica. Guarde minhas palavras, meu amigo. As afeições mais apegadas vêm daquele que, para ter uma emoção que o tire da sua rotina, necessita ver, notar e perceber a forma externa das coisas, porque ele não se repara internamente a sua essência como está. Claro. Carência. E o mental fica onde nisso, Zé Pelintra? Simples. Fragmentado no achismo, no estavismo, nos dogmas, no sofismo, no misticismo, nos apegos. Só apegos um pouquinho mais refinados, porque é tudo com ismo. Tudo com isso. Quem quiser ouvir com atenção vai entender, no mínimo uma coisa. Senhor. Se existe um Deus que deve ser venerado, idolatrado e adorado, se chama sua paz de espírito. Porque se você fizer isso todo dia, ele é tão puro e tão sublime que ele só vai refletir uma coisa: você mais melhorado no seu dia a dia. Ponto. O resto, negão. E eu repito, o resto de entidade maior, superior, são tudo servidor, como diz o Caveira. Porque senão
são carrascos mandando em sua vida também. Ah, porque é espírito mais iluminado e é espírito de luz, negão. Menos. Menos. Instigar alguém a uma estrada não é cravar os pés dela perante o caminho que tu acha melhor. Continua, neguinho. Oh, meu Deus. Porque senão fica difícil a coisa. Fica. Não é isso aí? Olha, vamos abordar esse tema de um outro ponto de vista. Mas eu repito, é meu ponto de vista particular. Olha lá. Não vou repetir a minha história, eu já falei também. Pouco me importa se acha que o seu Edson está incorporado, não está incorporado, se é, não é. Porque eu acho interessante isso aí, eu não vou deixar passar, não. Ah, não? Comentaram muitas vezes de alguns médios não aparecer nessas coisinhas aí, né? Com todo respeito, né? Com todo respeito, também não prova nada. Claro. Porque todos os médiums, aqueles que têm a proposta dos seus guias aparecer na televisão, quer dizer, essa coisa, a televisão, esse negócio aí, computador, sim. É porque dá. Mas quando eu digo não prova nada, eu espero que os dodóizinhos não se ofendam, porque eu não estou desfazendo dos mentores, eu simplesmente estou falando daqueles que não podem aparecer por lá, vários problemas, porque não dá fazer o quê? Não, claro. Há um dispêndio do senhor, muitas das vezes, não é isso? Temos que viajar até o local e isso gasta muito dinheiro. Então hoje, porventura deu para falar à distância assim com o seu Edson, graças a Deus, através da incorporação, como vocês falam? Sim. Primeiro, que eu quis, porque se eu não quisesse, não ia dar. Ponto. E já digo para o senhor, não se vicia não, negão, porque para mim não... Claro. Particularmente. Sim. Se é para a pessoa dar mais valor ao chapéu. A esse trapo aqui, é melhor que eu nem venha mais e o seu Edson só cair fora. Claro. É o meu ponto de vista. Sim. Mas agora, os outros que vêm e falam assim, tá tudo certo, cada um acredita no que quer. Eu tô falando do médium que eu trabalho. Tem um Exu que disse certa vez, seu Zé, que, assim, quer fazer uma oferenda pra mim, diga que entendeu o que eu falei. Muito interessante. Eu já falo, é um espírito de personalidade, autêntico. Já ganhou meu respeito. Olha. Por essa palavra. Claro. Isso é autenticidade. Sim. Então, eu repito só mais uma vez, né, irmão? Porque se o Xumaré está me pedindo aqui, eu lhe peço essa gentileza. Eu não estou desfazendo das entidades, nem dos médicos que vêm vestidos, de tudo que jeito que for, por mim, isso aí não tem problema nenhum. O trabalho é seu, não é meu. Não tem nada que meter nisso. Eu estou falando do médico que eu me sirvo. Claro. Mas, um dia, quem sabe, principalmente dentro da Umbanda, as pessoas vão dar mais valor à essência das coisas. Nossa. E é interessante, quando dão valor à essência, diz que é o que o médium estudou, não é isso? Como se as entidades da Umbanda, agora não estou falando de mim, estou falando por todas as entidades, fossem burras. Eu tive toda uma história na Babilônia, no Egito, e outras no umbral, porque eu não posso ler, eu não posso aprender. Eu tenho que ser eterno, Zé Pelino, que vocês querem? Isso serve para todas as entidades, então eu posso dizer isso. Isso eu posso falar. Claro. 99,9% das entidades que já se manifestaram nos outros médios sabe tão qual ou mais do que o médium. Mas nós nos utilizamos da bagagem psíquica do médium. O povo quer o quê? Quer graça? Vai pro circo. Continua, né, irmão? A gente falou sobre como treinar o desapego. E aí eu disse, o amor incondicional é uma meta. O senhor disse não, é cada dia praticando um pouco, é isso? Sim. Tá certo. E praticando ao ponto de observar os seus piores defeitos. Oh, meu Deus. Vocês valorizam mais as qualidades, para quê? Principalmente as qualidades de si mesmo. Para que valorizar, né? Se é, já deixa, já é. Para não cair na deprê, né, seu Zé? Mas vocês caem na deprê por isso. Valorizam o que vocês acham que é uma qualidade, que geralmente é forçada. Ixi. Então é falsa. E aquelas que são extremamente latentes são aquelas que você não observa, mas é a que o povo nota e admira. Claro. Até os teus piores inimigos falam, pô, não é que o cara faz mesmo, o cara é bom. Só que ele não vai falar do teu ouvido, teu ego não vai ouvir. Você entendeu como é que funciona? Sim, entendi. Claro. Nossa.
Agora, nesse assunto, seu Zé, que já foi tratado, mas vamos pegar de outro ângulo agora. Agora já chegou aqui a companhia do Exu Tiriri, agora a coisa vai pegar. Até vou arrumar aqui o chapéu. Oh, meu Deus. E, seu Edson, quando o senhor ouvir isso aí, já sabe, viu? A brindagem tem que ficar um pouquinho mais grossa. Vamos lá, Nenão. Bom, ele chegou aí, ele pode passar, assim, uma mensagem inicial pra gente, através do senhor, talvez? Só te deu boa tarde. Nossa, que legal. Beleza, então a gente continua aqui. A alimentação... Eu respeito e ele me respeita. Claro, claro. Dá vontade, né? A alimentação carnívora, seu Zé, gera karma para o espírito que come, porque houve o ferimento, o maltrato do animal no abate e sobre a lei do não matarás. Então, como é que funciona isso daí? Eu tenho parte, porque eu alimento esse comércio de qualquer forma. Então, de certa forma, Olha, posso dizer para você, mais de 90% da humanidade alimenta isso aí. Olha lá. Esse comércio, como o senhor fala. Por exemplo, isso? Isso é um assunto bem delicado. Então. Mas é um assunto que, particularmente, no bom sentido, me excita. Eu gosto de assunto assim. Sai um pouco de certos parâmetros, não é isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas vamos ao que importa. Vamos. É certo ou é errado comer carne? É errado para quem é carnado deixar de comer. Deixar de se alimentar. Claro. Tem que comer algo. Sim, entendi. E eu não estou aqui brincando, nem tornando a nossa conversa um circo ou uma palhaçada, mas falando bem sério. Sim. Sério mesmo. Se nós falarmos do Brasil é uma coisa. Nós falarmos de outras regiões do planeta é outra coisa. Isso é uma coisa que sempre eu vou bater na tecla, porque você muitas vezes julga a verdade absoluta dentro da sua casa, esquecendo que no lado tem uma esquina, que tem outra casa, que tem outras pessoas, de outro jeito, de outra forma, de outro modo. Mas nós estamos falando de uma lei cósmica. Agora, se eu falar de uma lei cósmica, você me permite? Por favor. Dentro de uma lei cósmica, desde 1945, mais ou menos, já era para ter sido praticamente 70% abolido do planeta Terra. Essa carnificina em cima das mesas. Oh, meu Deus. Dentro de uma lei cósmica. Daí nós vamos sair do umbigo do planeta Terra e vamos ir para periferia. De fora para dentro. Também tem aquela, né? Vocês criaram umas leis espirituais só daqui. É meu. A lei é minha, é meu, não é assim? Sim. Mas um dia vocês vão entender que a família é cósmica. Oh, meu Deus. Não é só da Terra. Cósmica. Quando começar a pensar grande, porque o ser humano é um ser humano imensurável, não ficar pequenininho dentro de uma casquinha de ovo, talvez vocês não vão entender, vão além desse diminuto Zé Pilintra, vão sentir-se um Deus. Mas até lá, tempo ao tempo. Então, perante a lei cósmica, é o que eu acabei de dizer. Não é uma lei minha, é cósmica. Vocês não estudam tanto, as pessoas que psicoterapeutas, terapeutas ou pessoas que trabalham no sentido metafísico, holístico, ou curiosos que vivem na internet estudando e falando nessa revolução planetária. Então não tem nada de novo que eu estou falando. É uma questão também de desapego de alimentação. Mas entenda, o apego é de comer, não é de se alimentar. Você pode se alimentar de folha, de grão, de raiz. Há proteínas lá, nutrientes ali. Mas não, vocês são viciados em cravar os dentes na carne do boi. Você entende, menino? Sim, até uma pessoa disse, se não tem tempero, carne, ou se o tempero não é tão bom, ninguém come. Então é diferente. Comer é uma coisa, se alimentar é outra. Nós distinguindo isso, a coisa já vai começando a criar uma forma dentro da cabeça das pessoas. Então, Zé Pilintra das Almas, o meu particular, eu não tenho nada contra carnívoro ou não carnívoro, cada um dentro do seu tempo. Mas também não tem essa historinha de que quem come carne é menos evoluído e quem não come é mais evoluído, porque é uma questão. A evolução verdadeira, ela é nutrida, ela não é intelectualizada.
A evolução verdadeira do ser, ela é nutrida. Dificilmente ela vai ser difundida em expressão, em voz. Pode ser um excelente orador, mas ele pode estar mentindo para ele mesmo. Claro. Então isso é uma lei cósmica, eu estou dentro da lei cósmica. Agora vamos voltar de novo à leizinha do umbigo do planeta Terra. Vamos. Aquele que come carne vai para o inferno, porque ele é evoluído. Aquele que come só folha pode ser um pedófilo, estrupador, mas ele come só folha, então ele é evoluído. Eu estou falando assim, é para cutucar mesmo as pessoas, e parar com essa hipocrisia. Agora, no meu ponto de vista particular, tanto na lei cósmica como na lei da Terra, os animais já prestaram seu serviço perante as mesas do ser humano. Chega. Mas, se as pessoas quiserem continuar nisso, fazer o quê? Entendi. Bom, é o famoso suposto livre-arbítrio de cada um. Certo. Porque entenda, o livre-arbítrio de vocês é cheio de vício. Olha que Deus incógnito é esse, que deu um livre-arbítrio e vício. Livre-arbítrio e vícios. Combina isso, menino? Não, senhor. Então, Zé, você é contra Deus? Não. Mas eu prefiro pegar Deus e jogar de lado e ser a favor do amor. É o meu ponto de vista. Perante uma lei cósmica. Por isso que eu ajo assim. Desde quando o Suéter era menino, eu venho desse jeito, torto, e provavelmente daqui a mais uns 20 anos, alguma coisa, depois eu vou vir para o planeta Terra, reencarnar, eu já falei essa história, sim, mais torto ainda. Que isso, Zé? Entendeu, rapaz? Sim, sim. Então é meu ponto de vista. Como um ser humano, eu estou dando meu ponto de vista, que não é melhor nem pior, mas é o meu ver, é o meu ponto de vista. À vontade. Algumas pessoas dizem assim, mas qual que é a alternativa? Eu preciso dos nutrientes da carne. O senhor vê isso como falta de vontade de pesquisar, saber que tem alternativa? A sua pergunta já é uma resposta perfeita. Olha lá. Falta de pesquisar. As pessoas pesquisam qual churrascaria faz a carne mais macia. Mas tem preguiça de sentar na frente desse negócio de internet, não é isso? Isso. Para pesquisar onde é que pode encontrar nutrientes, proteínas e carboidratos, essa coisa toda aí, para se alimentar, não para mastigar apenas. Comer é um vício. Agora, se alimentar com saúde torna-se um ato de comer quase como fazer amor consigo mesmo, sabia disso? Nossa. Mas é verdade, eu não estou criando fantasia, nem romantizando nada, não. Uma, porque não é meu temperamento para fazer esse tipo de coisa. Entendeu, rapaz? Eu vejo, assim, seu Zé, a alimentação como uma forma de manutenção do corpo para as outras atividades, não Mas a alimentação entretenimento. É sinônimo de respeito ao teu corpo. É o respeito. É um ato de amor perante a carne, ao osso, ao físico. Virou entretenimento. Agora, comer, vocês podem comer qualquer coisa, esse estrago, esse arrebento todo, falta o respeito consigo mesmo. O senhor acha, então, que a minha visão de que virou um certo entretenimento e aí acaba necessitando e ficando apegado àquilo, né? É mais ou menos assim. A alimentação. E olha só a sua palavra. Eu vou fazer um trocadilho, claro, sadio, se o senhor me permite. Por favor. A palavra entretenimento, neste sentido que nós estamos conversando, se tornou uma viciação. Então se torna um autoconvencimento para convencer os outros. Sim. Uma dependência dos outros que se convencem assim para me manter me autoconvencendo também. E haja comilança de carne. Nossa. Claro, claro. Isso. Entende? Então, para ficar bem claro aos carnívoros, comam carne se quiser. Eu, particularmente, já dei meu ponto de vista. Agora, se nós falarmos no plano espiritual como é que funciona, seria interessante. Vamos lá. Qualquer carne, hoje, perante as energias cósmicas que estão sendo aderidas a este planeta, não obrigando, mas instigando a consciência grupal, coletiva do planeta a expandir-se mais, ou a se rarefazer mais,
aqueles que comem carne estão tendo alguns, vamos botar em números para as pessoas não se assustar muito, de 10, vamos dizer assim, de 1 a 10, 3% começando a ter anomalias no corpo astral, que começam a refletir no corpo físico, no sistema límbico, também anomalias, e assim vai criando fobias, manias, psicose, neurose e outras coisas mais. Zé, é por causa da carne, no sentido das proteínas, essas coisas? Não. Mas simplesmente pelos reflexos cognitivos embrionários que ainda gravitam meses e conforme for até anos em certos açougues, essas coisas aí de vocês aí, na carne em si, psíquicos desses animais. Então você não vai engolir o psiquismo do animal, mas você vai assumir o código irracional deste ser. É como se você começasse a botar, vamos dizer, o que é mais avançado aí, por exemplo, hoje? Nós estamos falando num programa que o senhor falou para o médio mais avançado, não é isso? Sim. Vamos falar melhor. Eu vou falar uma coisa que um filho do seu Edson tem. Você quer jogar o quê? Um Atari? Pegar um Atari e botar dentro desses coisas de CD mais evoluído? Não dá. Vai arrebentar o que é mais evoluído, você não concorda? Eu acho correto, sim, concordo. É mais ou menos isso. Vocês não falam muito de evolução? Direto. Vocês não se acham mais evoluídos que os animais? Sobretudo. Então, por que comem os bichinhos? Realmente. E se a gente descobrir como a carne chega no nosso prato, tudo que envolve... Olha, Lena, o que eu vou falar agora vai dar uma polêmica, viu? Oh, meu Deus. Mais saudável é o porco que come no chiqueiro. Se vocês soubessem 70% da carne mundial, a forma que é tratada, mas isso não é mais segredo para ninguém, não. O manejo, como se mata, como faz, seria muito interessante, viu, menino? Nem se for cortar a imagem do seu Edson, até o que eu falo, e botar uma imagenzinha linda. Porque é assim que funciona, o povo gosta de miragem, então nós vamos dar não uma miragem, uma realidade. E cada consciência é sua sentença. Umas vão para o céu gritar, Osana, estou aqui, e as outras vão rosnar os dentes. O inferno! O inferno que eu falo não é um Brahmin, nem muito menos plano astral superior, mas perante a si mesmo, a sua própria energia e a sua consciência. O espírita, sobretudo, diz que isso é exagero, pode ser exagero de espírito de Umbanda, pode ser exagero de dizer que a nutrição é um exagero dizer que precisa ser mudado, repensada, mas se o senhor permitir, eu gostaria de ler um trecho do livro Consolador do Emmanuel. À vontade. Ele diz assim, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Teve essa pergunta para ele. E ele disse assim, a ingestão das vísceras dos animais é um erro das enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos, no entanto, com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos,
em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Então, seu Zé, terminou. Então eu vejo ele dizendo assim, bom, a De indústria... uma forma mais refinada. Claro, a indústria precisa Mas se é manter... quase a mesma coisa em si. do dia para a noite se quebra, ninguém come carne, um monte de gente fica sem emprego. Mas então isso não justifica, a gente tem que conseguir devagarinho substituir isso, né? Com o tempo. Por isso que quando eu falo, eu procuro falar do coletivo. Claro, claro. Então o senhor me entende, eu não estou me comparando a Emmanuel. Não, não. Mas ele está falando do coletivo. Porque se ele falar de um bairro, ele já não é um espírito punoso, ele é um obsessor. Claro. Que é isso que acontece. É isso que acontece muito em alguns espíritas, espiritualistas, umbandistas e até algumas entidades. Não estou citando o nome de ninguém, mas... Claro. Porque eu venho de tal lugar e eu tenho a verdade. Não falo, mas eu tenho muito cuidado, menino. Eu não estou misturando as coisas, não. Ao ponto que eu já disse, eu sou um Zé Pilintra que trabalha numa linha de Zé Sfirinda. Respeito a Segreba. Respeito a Umbanda. Respeito o Catimbó. Respeito. Tá claro isso? Sim. Mas eu sou um espírito livre. Ah, graças a Deus. Livre e livre. Enquanto eu venho como Zé, se eu vir numa outra transfiguração, já muda muita coisa, não é só aparência, não. Ou seja... A liberdade promove isso ao espírito. Olha lá. Mas fazer o quê, né? Entenda, você morre, você leva ego. Por exemplo, olha o ego aí. Zé Pilintra temperamental, invocado, nervoso. É meu ego. É o ego que eu me utilizo nesse rapaz e digo, eu não estou me fazendo, não, eu sou assim mesmo. Eu tenho que mudar. Eu nunca me mascarei para o seu trabalho, nem para as pessoas. Mas também não sou puxa-saco. Agora, uma coisa que acontece, essa coisa de comilança ou de forma, de maneira e modo, é isso. Cada um quer puxar para o seu assado. Oh, meu Deus. Eu sempre digo isso para as pessoas, falo para o rapaz, também para o seu Edson, e falo para o senhor. O bom dirigente espiritual é aquele que nem se sente criticado quando ele é questionado. Esse é o cara. Esse é o cara. Esse é bom. Seja a linha espiritualista que for, e serve para as entidades também. E como é que vai vir uma pessoa chegar para mim e dizer, Zé, eu não acredito, nem acredito que você estava incorporado no rapaz, para mim ele só ia desfazendo, fingindo, essas coisas todas. Sabe o que eu vou dizer para essa pessoa? Fazer o quê? É a tua verdade. Tá certo. E não é deboche, é respeito. Respeito. Então, na linha espiritual, como também no plano físico, há vários níveis e subníveis de consciência de verdade. Só para vocês entenderem o quanto a coisa é grande, você me permite, que está me pedindo isso é tiriri, por isso que eu já falei para o Suécio, falo para a segunda vez. Engrossa a bindragem. Deixa mais um pouquinho grossa aí, seu Edson. Vamos retornar? Sim. Essa coisa de Exu, eu estou tocando agora de saco para mala. Eita. Porque Exu é isso, é isso, é isso. Exu é isso, é isso, é isso. Tá. Tudo bem. Eu estou falando isso não é com deboche, não. Eu tenho meu ponto de vista, e eu, tanto na transfiguração como Críptolos, e também como agora Zé Pilintra, eu já dei o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Mas, se eu falar que o meu ponto de vista é a verdade absoluta para o todo, eu já caio pelo ridículo. Já passo, como diz o Caveira, a ser a mentira. Existe vários graus de entendimento que é Exu. E existe desde o grau Egum, estudando para Exu, estou dando uma simplificação, ao Exu mais evoluído dentro de um grau só. Por exemplo, um grau de Exu espadado, coroado, estrelado, cruzado. Isso é dentro de uma egrégora de consciência. Que existe milhões de Exu desencarnados como milhões de pessoas carnadas. Agora vamos para um outro? Exu tronado. Já é um nome que particularmente eu não uso. E que particularmente eu já trabalhei muito com Exus dentro deste parâmetro de verdade e dentro deste conceito de realidade. Ouve bem o que eu estou falando. E são tão qual mais evoluídos do que eu, muito mais até.
como também alguns Exus espadados também. Agora, começa a virar uma palhaçada quando médiums ou entidades começam a dizer que, ou induzir que a verdade sua é absoluta. É muito amplo. Um dia existirá um grau de consciência que todos verão que tudo é a mesma coisa. Mas fazer o quê? Para você ver que eu não estou fugindo da conversa, vamos de novo ao apego. E estou falando de comida, sim, porque também é uma forma de alimentação espiritual, não sadia. É mesmo? Você entende, meu amigo? Sim. Agradeço ao Tiriri, porque é ele que está me sugerindo a falar assim. Claro. E é uma alimentação não sadia, que as pessoas saem arrotando, vomitando uma em cima das outras. Ah, porque eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos de religião e de média. Não prova porcaria nenhuma. Incorporar, desde quantos anos foram, prova. Eu trabalho esse rapaz. Desde quando ele era um menino. Até hoje eu posso dizer isso. Se ele mudou o caráter dele para bem ou não, esforço é dele. Eu não movi um dedo. Certo. Mas eu dei exemplo. Toda entidade que se diz guia espiritual, guia, olha o nome, e mentor, não instiga nem para o bem nem para o mal. O exemplo de ser o que de ser já é a indicativa, ou para as trevas ou para a luz. Cabe ao famoso livre-arbítrio que os mentores dizem respeitar dos seus medianeiros. Isso é além de religião e de credo, de crença. Isso sim, que eu posso até estar errado, mas é no mínimo uma alimentação mais sadia, que vai te igualar às outras pessoas. Que você vai ter, como diz Emmanuel, os livros espíritas, e como muitas vezes as pessoas dizem, até há pouco tempo você falou, espírito espírita, espíritos da Umbanda. Não, espírito é espírito. Eu sou espírito. Se eu tiver que trabalhar no shintoísmo, catolicismo, budismo, zolatrismo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, para mim é trabalho. Sabe por quê? Eu não me prendo a Exu espadado, nem tronado, nem ninguém. Apenas uma lei. A lei do amor, que é a lei cósmica. Onde me chamar, eu tô. Claro. Mas aí, se o médium não ajudar, fica difícil. Fica. Aí vem aquela gargueza de distinguir só através da forma. Só comendo a lata da forma. E não dando bola pro bolo, que tá dentro da mesma, bem fofinho. Nossa. Vai fazer o quê? E como eu sei que tem muita gente que olha e vai achar que é letra, não, não é letra não. Se quiser ter como recado direto também, é interessante. Graças a Deus. Então, quando eu sou espírita e estudo e me aventuro na minha reforma íntima, e eu como carne, e aí eu leio o Emmanuel dizer a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências. Aí você continua comendo carne e você estuda 40 anos o livro dos espíritos, estuda Emmanuel e ainda diz que tem fé. Fé no quê, mentiroso? Mas daí ele diz assim... É carência. Carência. Olha, eu vou dizer mais uma vez, eu já disse isso, mandaram cartinhas de romance pro seu ego. Como é que é? A primeira coisa, mandaram a mãe dele ressuscitar e outras coisas mais, viu, Nego? Mas mesmo assim eu vou falar de novo. A fé do ser humano é baseada pelo medo e pela culpa. Fé, medo, culpa não combina. Fé, medo e culpa vai alimentar uma coisa chamada crenças doentias, idolatrias e apegos doentios. Então, olha como funciona o psiquismo humano. Olha como funciona. Não estou falando de uma pessoa que está começando agora no espiritismo. Veja a minha... Eu amo o Preto Velho, eu me arrebento pelo Preto Velho, eu amo Exu, faço aconteça, trabalho 15, 20, 30 anos lá com Exu. Eu amo. É tudo para mim. Tá bom? Sim. Mas os mesmos, desde quando eu iniciei a minha espiritualização, que é uma coisa, perante a espiritualidade, que é outra, mas que é o que eu estou seguindo, desses seres espirituais, que eu digo ter uma fé absoluta, sim, não consigo ficar 2 dias sem comer um bife suculento de boi. Oh, meu Deus. Ou ir se treinando, né, com dedicação. Oh, não. Sem hipocrisia, né?
Não da tua parte. Eu que estou falando. Claro. Eu que estou falando. Sim. Isso, para mim, é idiotice e hipocrisia. Isso aí, para mim, não é fé. Então, é uma pessoa doente que precisa rever os seus princípios da fé. Eu estou falando nesse tom para aquelas pessoas que muitas vezes se inflam demais. E eu não estou falando só da Umbanda. Agora vamos falar pelo Emanuel também. Eu sou um espírita, frequento casa espírita e leio nos livros espíritas, dou palestra maravilhosa sobre as carnes. Até eu digo nas minhas palestras que eu ainda não consigo dominar os meus instintos e como carne. Como carne, tudo bem. Mas se eu disser para mim mesmo, ou pior ainda, para Deus todo mundo, que eu tenho fé é uma coisa, crença é outra. No Emanuel, nas entidades espirituais, e acredito com fé no que eles falam, contra comer carne, no momento que eu comer a carne e comer, já isso é prova física, que eu não tenho fé porcaria nenhuma. Eu tenho apego, Emanuel, apego nas entidades para me identificar ou simplesmente para elas sanarem alguma carência em mim que eu tenho de mim mesmo, falta de mim próprio, falta de alegria comigo e vício para me saciar na felicidade alheia. Tá ouvindo, rapaz? Nossa. Mas é a realidade, é que as pessoas não querem falar isso. E estranham quando o Zé Pilintra, que tem que ser malandro, tem que ser, tem essa, Zé Pilintra já disse isso, tem que ser malandro, vem e fala nesse tom. Outra coisa, eu tô tomando é água, viu? Não é marafo, não. Então é de parar e de pensar. Agora, se é uma pessoa que diz, olha, eu acredito no guia, mas não tenho, assim, muita fé, eu vou, mas não vou. Aí até tudo bem, é compreensível, ele não tem fé. Claro. É psicológico. Eu espero que quem escute, no mínimo, pense no que eu estou falando. E eu não estou jogando letra para ninguém, mas... Então fica quieto, cala a boca para não falar bobagem. Não dá exemplo, fica quietinho. Fica quietinho, baixa a bolinha, fica mais bonito. Fica menos feio e ridículo para quem fala isso e para as entidades ainda, que nada a ver tem com isso, e muitas vezes vem nos próprios médios ou nos grupos espirituais, espíritas, pregando totalmente o contrário. Sim. Então é assim, as pessoas hoje, em todas as religiões desse planeta, todas, de 100%, 85% é uma fé baseada no medo e na culpa. Medo de perder a atenção alheia e a culpa de não se achar na sua própria felicidade e autossatisfação por si próprio. Bom. O seu José Pilintra ontem... Eu gosto de fazer esse gesto ponto, porque daí alguém pode dizer, olha lá, ele está dizendo que está certo. Ah, é. Não é assim que você faz? É, claro. Então eu vou falar de novo, ponto. Ponto final. No meu ponto de vista. É, ponto claro, de vista. Claro. O seu José... Mas eu gosto de cutucar mesmo, nego. É, então. Eu avisei seu Edson há 2 semanas, olha, a próxima vez que eu falar com o menino, vai ser esses negócios de vídeo aí. Olha. E tem umas pessoas aí que ficam nervosas, porque se não aparecer, você pode... Mas é que toca diferentes pessoas, né? Se não aparecer, não é entidade. Agora, se aparecer agora, que não vai ser mesmo, né? A imagem chega a diferentes pessoas, né? Que tem... Eu entendo, mas nesse sentido eu respeito, isso eu entendo. Isso é um tipo de carência que ainda particularmente é suportável. Olha, ontem eu conversando com o seu Zé também, graças a Deus, salve seu Zé, ele falou assim que depois que inventaram a desculpa, todo mundo tá certo, ninguém erra. Olha aí, poucas palavras, o cara já deu a morta, você fala na terra. Sim. E digo para você, provavelmente é um Zé que usa forma, usa modo, usa meio, maneiras, mas nós temos que usar, eu vou chamar de arma, mas espero que as pessoas entendam que não é para atacar, mas armas que toquem o ego e o grau da consciência. Nossa, nem faz. O que está diferenciando hoje nas correntes de Umbanda é que os mentores estão criando toda uma revolução para transpassar sem agredir e tocar a alma das pessoas. Oh, meu Deus. Mas já ficou quase 100 anos a Umbanda só tocando ego. E grau de consciência, mas, negão, nossa, crianças têm que ser tratadas assim. Tá certo. Zé, você está me chamando um pai de santo de 80 anos de criança? Sim.
80 anos perante a espiritualidade não é nada. Claro. Como eu. Eu comecei a iniciar a se contar no papel, no lápis, dentro das lides de Umbanda, ou vindo das raízes também do Candomblé, principalmente do Catimbó, que eu já contei a minha história, há quase 400 anos. Desde a pagelança no Brasil, eu me manifestava não como Zé Pilintra, propriamente. Mas eu dava choques de incorporação em algumas pessoas aqui no Brasil. E eu repito e não retiro. Existem algumas entidades que já tocam há séculos o coração das pessoas. Mas a grande massa ainda é tocada pelo ego. Prova disso, Negão. Se todo mundo fosse tocado pelo coração, não seriam cegos. Por as pessoas ser tocada mais pelo ego, pelo grau de consciência, que precisa ver um monte de coisa. O Exu precisa, o caboclo, os pretos velhos, criar todo um arquétipo que já está arcaico, ao meu ponto de vista. Arquétipo que alguns já estão muito arcaicos. Chega. É como aquele ser humano que pode até ser bonzinho, mas precisa mudar e as pessoas congeladas, as entidades no arquétipo. E ali fica. Nossa. Tá certo. Eu nem preciso dizer o que eu sempre falo, né, Negão? Tem corte. Não precisa dizer não. Até hoje, graças a Deus, 300 e 400, sei lá quantos diálogos vai sair quando eu postar. Não precisa ter, não. Mas é bom, Nunca cortamos, graças a Deus. Que falar do seu ex bem, mal, não faz diferença alguma. Graças ao Deus, como você fala. Graças a Deus. Esse médio aqui não faz diferença alguma. Falar bem e mal para ele, não. Graças a Deus, seu Zé. Olha, então, para finalizar esse assunto, pegar uma mensagem final com o senhor, o que eu queria dizer assim, que quando o Emmanuel falou que é um erro de enormes consequências, a pessoa terminando de ler a resposta para essa pergunta, que acredito que seja 129 daquele livro Consolador, ele também fala que a gente tem que considerar, porém, a máquina econômica do interesse da harmonia coletiva. Mas, se a pessoa é uma pessoa que busca a espiritualidade, ela já está dentro dessa minoria que já pode se permitir a ter dedicação diária para eliminar esse tipo de alimentação da sua dieta, né? Porque não é todo mundo que não vai destruir a máquina econômica, todo mundo que ouve o diálogo parar, oh meu Deus, vai cair a máquina econômica, ou todo mundo que é espiritualista, né? Já vai dar um avanço inicial de 1%, pelo menos. Entendo. Que a pessoa que eu falei do seu Zé da desculpa, porque aí a pessoa vai dizer, tá vendo? Eu não vou parar de comer carne para estragar com a economia. Então, como o seu Zé falou, depois que inventaram a desculpa, ninguém erra, né? Todo mundo tá certo. Eu entendi o senhor. Foi o que eu acabei de lhe falar uns minutos atrás. Eu não posso julgar, e jamais vou fazer isso, a verdade através do meu umbigo ou num casebre único, perante uma imensidão de umbigos e casebres que tem por aí. Claro. É isso que se diferencia, como se diz na Terra. Eu estou à busca da luz, mas eu me coloco no meu lugar. Entendo o que eu estou falando, mas é isso que cria uma diferença enorme. De um espírito de luz como Emmanuel, de um Zé Pilintra que nem eu. Mas eu não estou me diminuindo. Eu repito, eu busco a minha luz. E ele, Emmanuel, encontrou a luz dele e ainda está se encontrando a mais. Então, as referências que ele dá, é óbvio que é abrangente ao todo, sem ofender o tudo, em princípio, que as pessoas tenham como certo ou errado. O espírito de luz faz você pensar. Ele te instiga, ele não te induz. Ele te expõe, ele não te impõe. Continue, rapaz. Claro, entendi. Bom, de qualquer forma, resumindo tudo isso, cada um sabe o que é certo fazer e vai ser responsável pelas suas escolhas. É como eu já disse uma vez, tempo ao tempo, cada um dentro do seu tempo. E se chegou o meu tempo... Nós não podemos ficar julgando as pessoas, mas eu não deixei de dar o meu ponto de vista. Sim. Então, esse negócio de ficar em cima do muro comigo não cola, não. Cada um no seu tempo. E se chegou o meu tempo, a hora é agora, né? A hora é que está sendo. A hora é que está se fazendo. Ser.
E não cabe a ninguém dizer ao outro, você tem que parar. Cada um que tem que dizer a si mesmo quando achar que chegou a hora. É isso que o senhor está dizendo. Exemplo. Claro, claro. Ah, Exemplo. 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 Exemplo é melhor. Você quer falar pro outro, para de encher o saco da vida dos outros, dá exemplo. Aí. Ah, mas ele come carne, e você que não come carne fica falando da vida alheia? Dá exemplo. Realmente. Dá o seu exemplo. Bom, mas foi bom levantar essa questão para saber a visão e estudar sobre a visão dos espíritos, suas visões sobre a carne e quanto ela influencia no desenvolvimento da humanidade. Hoje, particularmente, ela está bloqueando um pouquinho. Claro, claro. O consumo exagerado e viciante está bloqueando, sim, não em sentido apenas metabólico, mas psíquico, a desenvoltura em harmonia e equilíbrio no ser humano. Atual, sim. Tá certo. Seu Zé, passe uma mensagem final para a gente terminar esse encontro inicial. Vamos ver se o senhor tiver tempo. Quem sabe a gente pode fazer mais um encontro aqui agora. Sim. Mas passe uma mensagem. A mensagem, né, que as pessoas possam se fartar no bom sentido da palavra e se nutrir com a sua paz, buscando dentro de si a sua legítima alegria. E que essa alegria, sendo legítima, só essa pessoa de transparecer a realidade alheia sem fazer força, nem esforço, a felicidade e a autossatisfação perante a sua própria estadia nessa existência. É isso aí, Nino. Seu Zé Pilintra. Graças a Deus, seu Zé. O senhor ainda vê muito preconceito quanto à imagem das entidades de Umbanda, sobretudo o Zé Pilintra, como uma pessoa, um espírito que faz mal, que é bêbado? Eu não vejo, eu sei, é diferente. O que a gente pode fazer para... Ainda existe, né? Ainda existe. A gente entende uma coisa. Tem a Umbanda de São Paulo, a Umbanda do Rio de Janeiro, a Umbanda de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, a Umbanda de Santa Catarina, a Umbanda de Manaus, tem a Umbanda dos Hermanos. Estou falando assim que se mede viagem, Equador, Panamá, claro. Chile, Bolívia, Peru, Santeria. Aqui no lado, na Argentina, aqui no lado do Brasil, na Argentina, agora, Exu está tomando conta. Faz 15 a 20 anos explodiu a incorporação verídica do povo de Exu e do povo da Umbanda, muito forte. Vai lá para vocês verem se é a mesma coisa de que aqui. Então vamos parar com essa coisa de dizer que Zé Pilintra meu é melhor que o teu. Entidade minha é melhor que a tua. Entidade boa e médio bom, menos fala e dá exemplo porque é aquilo que disse. Ponto. Claro, é a gente mesmo sendo exemplo dentro da religião. Exemplo, né? Claro, exemplo. Claro. Exemplo. É assim que funciona, pelo menos comigo, e que com esse médium é assim que funciona. O seu Edson, posso falar, né? Você não leva a mal? Não, pode falar. Teve uma iniciação na igreja evangélica, nós demos lá o tempo para ele escolher o que ele queria da vida dele. O negão mexe com catimbó, com quimbanda, com umbanda, com xamanismo e outras ordens aí. Já faz 26 anos, para ser mais exato. O negão é pronto, como se diz, pronto. Particularmente, essa coisa de aprontamento em candomblé é perante a vida toda. No santo ou na umbanda, porque é uma escola que vai te graduar a um ser que não domina, e nem que é dominado, mas que compartilha energias com a mãe natureza. É o meu particular e ponto de vista. Entende, rapaz? Uhum. Então é um contínuo em si. Mas a maior escola que esse médium tem é a vida. É o convívio com as outras pessoas. E principalmente aquelas pessoas totalmente antagônicas à sua filosofia de vida. Nossa. Porque ninguém aprende nada novo pontuando em si só o velho. Realmente. Se o seu Edson ficasse no meio de pessoas que pensam só como ele, ficava uma lasqueira para mim. Ficava difícil.
Então, por ele viver, frequentar e até hoje o seu Edson, de vez em quando, dá a fugidinha dele, vai em culto evangélico. Ele vê lá as pessoas caindo, gritando. Aquilo não entra nele, não pega nele. Agora, ele também vê espíritos de luz e Exus caminhando lá por dentro, em espírito, fazendo o trabalho que tem que fazer. Então, as pessoas muitas vezes dizem a nossa religião é perseguida, mas os próprios ubandistas se perseguem, Neninho. Lamentável. Ridículo. É ridículo. Lamentável não, é ridículo. Porque isso não é burrice e não é ignorância. Isso é vaidade. Ai. É diferente. Então, rapaz, eu não estou aqui para educar pai de santo, mãe de santo. Provavelmente, mais uma vez, vão ficar dodói alguns. Mas, eu sempre digo pro Edson, olha, na tua casa, como é que você trabalha? Eu trabalho assim, assim, assim. É mais uma casa de Umbanda, porque tem uma casa de Umbanda e uma casa agora de axé aberta aí, de Umbanda que está tentando ser um eflúvio da caridade. Nossa. Eu já disse para ele, o dia que ele chegar com essa historinha, dizer que o Zé Pilintra, aquele trabalho é o bom, e a casa, principalmente na linha de Exu, o resto lá dos santos, essas coisas eu não me meto, é com ele. É o melhor e faz isso, faz aquilo, ele não vai fazer mais é nada. Eu sou o primeiro a não ser obsessor na vida dele, não. Nossa. Claro. Entendeu, né? É Olho sério por olho, o negócio. dente por dente. Não, não é uma questão de seriedade, é uma questão de disciplina. Uhum. É muito interessante, é mais fácil vocês seguirem o favorzinho alheio do que a disciplina. Ai. Porque a disciplina para o desregrado é castigo. Entende, né? E digo, a disciplina para aquele que gosta de tocar favorzinho inconveniente dá cegueira. É escuridão pura. Você pode acender a maior luz na frente dele e não enxerga nada. Mas não é a disciplina de Zé Pilintra, no meu caso, essa entidade que vos fala, vindo nessa egrégora de Zé Pilintra, que coloca na vida dele. Então eu falo dele, mas é para todo mundo. Quem quiser, a cartola vai até os pés. Ah, mas eu fui feito pelo pai de santo tal. Ah, mas eu vim de uma egrégora que forma magos tal, ou colégio tal, de lugar tal. Isso tudo é passageiro, né? Agora, o que não é passageiro, que vai tocar a alma do próximo e do seu semelhante, como a de ti mesmo, é o teu ato de afeto perante a caridade plena de você realizar uma atitude límpida de apegos, mostrando a vida que está aí ao teu redor, quem você é. Uhum. Alegre por si mesmo. Uhum. Centelha de Deus que só há de transpirar e transparecer a felicidade no alheio. Mas não é assim que acontece. Aí as pessoas, quando ouvem eu falar isso, acham que eu estou, repito, romantizando, mas não é não. Nossa. Tá certo. Mas eu repito, a disciplina por desregrado é o quê? Castigo. Transparece como castigo. Então eu posso falar deste médium. Ele nos ama. Mas se ele só nos amasse, sem amar a si próprio, eu preferiria até ficar bem longe dele. Porque ainda eu não consigo incorporar em boneco de pano. Ainda eu não consigo incorporar em boneco de pau. Eu vibro no médium, que pensa por si mesmo, que sente por si mesmo. Essa também é outra mensagem, viu? Saravá, seu Zé Pilintra. Saravá. Graças Saravá. a Deus. Laru Exu que é Mojibá e Gangaê. Esse é Mojibá e Tatá e Ganga. E Tatá e Gangaê. Laru Exu. Claro, Esse é Ganga. Tá certo. À vontade, meu. Oh, seu Zé. Estou pelo senhor. Hein? Tá certo. Então, a gente... o senhor pode passar uma segunda mensagem final, daí a gente finaliza esse... Acabei de passar a segunda mensagem, por isso que eu já disse. Então passa uma terceira, seu Zé. O senhor tem umas mensagens aí com bastante inspiração. É que você notou já que quando eu começo a falar assim rápido, parece que não pensa que tem outros Exus. É. Até pela modalidade mediúnica do médium, Sim. dá para fazer isso. É, então.
Então eu vou falar só mais uma coisinha. Eu, Zé Pilintra das Almas. Eu tenho um sonho, negão. Pode até parecer estranho falar, mas eu sou muito franco com as pessoas. Eu tenho um sonho. Que as pessoas possam começar a praticar o melhor apego. Se existe um Deus, que deve ser venerado, idolatrado e adorado, se chama sua paz de espírito. Porque se você fizer isso todo dia, ele é tão puro e tão sublime que ele só vai refletir uma coisa: você mais melhorado no seu dia a dia. Ponto. O resto, negão. E eu repito, o resto de entidade maior, superior, são tudo servidor, como diz o Caveira.